Quando Abraão estava subindo o Monte Moriá, acreditando que ia sacrificar Isaque, Isaque perguntou para ele: aqui está a lenha, tem o cutelo, o fogo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão foi: Jeová Jiré, Deus proverá, o Deus da provisão. Meus queridos, nós precisamos resgatar esta confiança na provisão de Deus desta nossa geração. As coisas se facilitaram, né? O pecado intensificou. Mas vamos falar a verdade? Logisticamente falando, a vida melhorou. Graças a Deus. Glória a Deus que melhorou. Mas, em contrapartida, nós deixamos de confiar em Deus para algumas coisas. Nós precisamos intensamente e rapidamente resgatar esta confiança na provisão de Deus. Deus é o Deus da provisão. E ele não precisa de circunstância favorável para prover. Ele sempre vai prover para mim, para você e para a nossa casa. Meus queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos começando a reta final deste nosso quarto trimestre de 2024. Na aula de hoje estudaremos aqui na Academia de Pregadores a lição de número 11 do currículo dos adultos do dia 15 de dezembro de 2024. Já chega o Natal, hein? Dia 15 de dezembro de 2024. O título da nossa lição é A Promessa de Provisão. Deus tem para nós promessa de provisão. O que é provisão? É prover. Deus é o Deus provedor. É claro que saber que Deus é o Deus provedor não nos isenta de trabalhar. Jesus deixou isso claro. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não quer dizer que nós não precisamos trabalhar. Nós trabalhamos e Deus acrescenta. O nosso esforço é menor, mas nós precisamos cumprir a nossa parte nessa história. Mas nós precisamos realmente confiar. É importante realmente confiarmos que Deus é o Deus da provisão. O nosso textuário está em Mateus capítulo 25, capítulo 6, desculpa. Mateus capítulo 6, versículo 25, a parte A. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Veja só, Jesus disse, não andei cuidadosos, e tem uma versão que diz, não andei ansiosos. Jesus não falou que a gente não tem que ter planejamento financeiro. Aliás, eu disse na nossa igreja que isso é algo que eu quero ensinar na igreja. Planejamento financeiro. Você não pode gastar o seu salário todo. Ai, pastor, mas é porque o senhor não sabe o quanto que eu ganho. E nem precisa saber. A gente precisa lutar para melhorar a nossa receita, mas não adianta a gente melhorar a receita se a gente não aprende a administrar, se a gente não aprende a fazer um fundo de reserva, se a gente não aprende essas coisas. Então tem gente, por exemplo, vamos pensar aqui rapidinho uma situação de dízimo. Quando você entrega o dízimo protege aquilo que você tem. O Senhor disse, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, dela vos derramar sobre vós uma medida que dela vos advinha maior abastança, e eu repreenderei o devorador, o migrador, o cortador e o consumidor. Deus vai repreender o devorador, o migrador, o cortador e o consumidor para que ele não consuma os 90% que você ficou. Agora, meu irmão, o camarada entrega o dízimo, 10%. Aí ele fica com 90% e ele não administra bem os 90%, gasta tudo de qualquer jeito, aí ele quer que Deus protege o que ficou. O que ficou? Nada. Você gastou desordenadamente. Então, o dízimo é uma proteção para aquilo que nós utilizamos de forma sábia. E a Bíblia nos ensina isso. Isaías fala, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Então, enfim, nós precisamos pensar no contexto de igreja a questão de fé cristã e mordomia financeira, tanto para o reino de Deus
quanto também para a nossa vida e para a nossa família. Então, não andeis ansiosos ou cuidadosos. Não desespere, não perca o seu sono, a sua fé, a sua paciência. Nós precisamos entender que Deus é o Deus da provisão. Verdade prática nos diz que o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais. Não se esqueça dessa palavra aqui na nossa lição, ó. Necessidades. Deus tem responsabilidade com as nossas necessidades. Deus não tem responsabilidade com os nossos caprichos. Deus não tem responsabilidades com os nossos desejos incontrolados. Deus não tem responsabilidade com a nossa ambição capitalista de possuir, de ter posses, só para ter aquilo como um símbolo. Aí eu tenho que comprar tal carro porque o meu vizinho trocou de carro. O que é isso, gente? O que é isso? Nós precisamos ter, primeiro, maturidade psicoemocional para tratar com essas coisas. Segundo, termos domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto do Espírito. Mas Deus preenche todas as nossas necessidades. A palavra-chave desta lição é provisão, e o texto bíblico da leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 31. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos ou cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, 40 e poucos centímetros, à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Nós precisamos ter equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio. Há um dito popular que diz que nem tanto ao céu e nem tanto à terra. Nós precisamos ter um equilíbrio. E o equilíbrio, ele principia numa maturidade psicoemocional. Mas ele também, como eu já disse aqui, é resultado de uma das virtudes do fruto do Espírito, que é domínio próprio, sabendo que o Espírito Santo produz isto na nossa vida. E nós precisamos ter confiança em Deus, confiar em Deus, saber que Deus é capaz de prover e de nos sustentar em todas as coisas. Vamos aos comentários da nossa lição. Primeiro ponto, a provisão das necessidades básicas. Primeiro parágrafo, não fiqueis ansiosos. No Sermão, do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é o capítulo do Sermão do Monte, e no capítulo de número 6 do Evangelho escrito por Mateus, o Senhor Jesus, nesse Sermão do Monte, ensina aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Deus cuida.
Deus cuida. Nós é que ficamos desesperados, nós é que perdemos a confiança, nós é que, pela instabilidade das nossas emoções, nós perdemos o controle. Mas nós precisamos confiar que Deus cuida. Deus cuida. Irmãos, e cá para nós, tem hora que Deus nos permite algumas situações que a gente fica sem poder fazer nada. Tem situações que eu falo, tá, o que nós vamos fazer agora? Eu sou um camarada muito intenso. E assim, e o meu temperamento, né, é, é, é colérico com ascendência sanguínea. Então dá pra você saber mais ou menos como é que eu sou. Eu vou, fico atrás e vou, e vou, e vou, e não, tem que resolver e tal. Mas chega um momento que eu falo, não, não, esperar. Agora Deus vai fazer. Não tem para onde ir. Acabou, acabou. Para que a gente vai espernear, tentar resolver coisas? Como diziam, eu trabalhei com um coronel, né, na época ele era capitão, capitão Carlos Eduardo, ele falava comigo assim, Souza Silva, me explica o inexplicável. Eu dizia, ô meu chefe, se é inexplicável, vou nem tentar explicar, não, ué. Vou explicar o inexplicável? Tem gente que quer explicar o inexplicável, meus irmãos. Salmo 73, Asaf falou sobre isso. Só em refletir em tais coisas, achei muito pesada a tarefa para mim. Meu irmão, não tente explicar aquilo que não tem explicação. Asaf está dizendo, ó, só de ficar pensando nessas coisas, eu achei que a tarefa é muito pesada. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Segundo parágrafo, a provisão do alimento diário. Deus provê. Nós estamos falando aqui da provisão das necessidades básicas. E Deus provê também o alimento diário. Não é para você ficar à toa, sem trabalhar, porque é preguiçoso, abrir uma manda ter com formiga. Mas Deus provê o alimento diário. Ele sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir nosso corpo. Deus sabe, eu gosto sempre de falar que Deus sabe que a nossa vida não é só igreja, Deus sabe que a nossa vida não é só ministério, não é só glória a Deus e aleluia, não é só isso aqui, aula, gravar e tal, pregar a palavra, ensinar. Deus sabe que a nossa vida não é só isso. Jesus disse assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas. Existem demais coisas, sabia? Existem demais coisas e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema é que nós às vezes buscamos as demais coisas, não priorizamos o reino de Deus. Aí nós não conquistamos as demais coisas porque a prioridade está errada. Nós não trabalhamos em prol do reino de Deus porque nós estamos atrás das demais coisas. Gente, assim, isso é o segredo do sucesso. Priorizar o reino de Deus e Deus acrescenta nas demais coisas. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto. A provisão da vestimenta. O pastor Elinaldo vai nos dizer que tanto o alimento diário, quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles. E por isso devemos, deixa eu marcar, por isso devemos fazer a nossa parte, mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Precisamos, nós já falamos isso aqui, né? Precisamos fazer a nossa parte. E aí eu escrevi aqui que nós precisamos ter trabalho e confiança. Trabalhando e confiando. Lutero dizia assim, viva como se tudo dependesse de você, mas confie sabendo que tudo depende do Senhor, que tudo depende de Deus. Nós precisamos confiar que tudo depende do Senhor, que tudo depende da ação de Deus na nossa vida. Segundo ponto da nossa lição, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo.
Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O nosso escritor vai falar sobre a provisão das necessidades emocionais. O ser humano é um ser integral. Aliás, esse é o primeiro parágrafo aqui, Somos seres integrais. Deus está preocupado com a nossa integralidade. O que é a nossa integralidade? A nossa integralidade somos nós por inteiro, corpo, alma e espírito. E cada uma destas áreas precisam de cuidado. Então, o que se passa na nossa alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Então, a nossa alma é responsável pelos nossos sentimentos. Agora, como bom terapeuta, que para a glória de Deus eu sou, psicanalista clínico, você sabia que 95% das nossas emoções são reais, mas não são verdadeiras? Vou te explicar. Quando você conhece uma pessoa, não tem relacionamento com ela, nossa, essa pessoa é chata demais da conta. Aí de repente você vai criando vínculos e depois lá na frente se torna amigo, aí você fala com a pessoa, hoje eu tenho coragem para te falar. Você era chato demais quando eu te conheci. A pessoa fala, não, não era chato. Era sim, não era, não era. A pessoa não era chata. É você que não conhecia. Então as suas emoções diziam que aquela pessoa era chata. Era uma emoção real? Era uma emoção real. Mas a emoção era verdadeira? Não, porque não tinha a ver com o que a pessoa é. Tinha a ver com os seus sentimentos. Nós precisamos entender isso. E é importante fazer um trabalho terapêutico para a gente entender isso. 95% das nossas emoções são reais, mas não são verdadeiras. A maioria delas estão alicerçadas em fatos traumáticos que nós sofremos. E nós podemos ressignificar esses fatos traumáticos para nós vivermos melhor, para nós termos uma vida mais ajustada. Então nós temos que cuidar, sim, da nossa alma, cuidar da nossa emoção. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com o outro. Nós derramamos no outro aquilo que nós somos. É aquilo que nós somos.
nós derramamos em cima do outro. E aqui nós precisamos ter cuidado com esse equilíbrio emocional com os excessos. Excesso. Excesso de passado, excesso de presente e excesso de futuro. Excesso de passado, gente que não abandona o passado, vive o passado o tempo inteiro no passado. Ai, eu fui ferido, eu fui maltratado, eu fui traído. Excesso de passado gera depressão. Excesso de presente, eu tenho que fazer, tenho que correr atrás, meu Deus, eu tenho que fazer. Síndrome do pensamento acelerado. Dr. Augusto Cury fala muito sobre isso, pesquise. Nossa mente não foi programada para pensar tanta coisa como a gente está pensando. Síndrome do pensamento acelerado. Excesso de presente produz estresse. E excesso de futuro, ansiedade. Só que a ansiedade não é uma expectativa boa pelo futuro. Porque quando nós temos uma boa expectativa pelo futuro, a gente fala, uau, Deus está no controle, vai acontecer, papapá. Isso é tranquilo. Isso renova a nossa esperança, isso se chama esperança. Mas a ansiedade é uma expectativa ruim por coisas que nem vão acontecer. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu morro de medo de morrer? Ela já está morrendo antes da morte chegar. É gente que já está sofrendo por um fato que ela acredita que vai acontecer lá na frente e que nem vai acontecer. Excesso de futuro. Então nós temos que ter equilíbrio. Evite o excesso. Evite o excesso de passado, porque isso produz depressão. Evite o excesso de presente, porque isso resulta em estresse. Evite o excesso de futuro, porque isso resulta em ansiedade. Vai lá na plataforma da Academia de Pregadores, faz a sua inscrição lá, ou então você me chama, que eu te passo um link de desconto para você fazer a inscrição, e aí você vai ver lá ó, que tem um curso da doutora Naira que fala sobre equilíbrio, sobre inteligência emocional. Exatamente sobre isso. Doutora Naira Pedrini tem um curso que vai transformar a sua vida, que fala sobre inteligência emocional. E nós estamos preparando um curso também para falar sobre isso, desenvolvendo a inteligência emocional. Segundo parágrafo do segundo ponto, a ansiedade no mundo. A ansiedade é o mal do século. Transtorno de ansiedade generalizada, TAG, T-A-G. Ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada é o mal do século. Porque a ansiedade, ela gera um estresse por coisas que não vão acontecer. Ó, as palavras de Jesus em Mateus 6, deixa eu marcar aqui até onde eu quero ler, tá até aqui. As palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. Jesus diz, não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, nem pela vossa vida. Não andem ansiosos. A ansiedade, ela revela uma falta de confiança em Deus. A ansiedade, ela revela um medo paralisante. O medo é importante para a nossa vida, porque o medo nos faz ter equilíbrio, receio, prudência, mas não o medo paralisante, não o medo que nos paralisa. A ansiedade revela isso. E Jesus tratou isso, gente. Eu disse numa aula passada que às vezes alguém fica achando que a gente está tentando psicologizar a Bíblia. Não, eu vou escrever um livro sobre isso. Psicologização da Bíblia ou a descoberta de um evangelho terapêutico? Eu estou escrevendo sobre isso. Psicologização da Bíblia ou a descoberta de um evangelho terapêutico? Nós precisamos encontrar isso na Bíblia. Deus já deixou isso lá para nós. Jesus já tratou o ser humano na sua integralidade. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a solução para a ansiedade. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, a guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação e a lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Veja se isso não é terapêutico, gente. Isso é terapêutico. Não é o pastor Anderson que está inventando as coisas aqui, porque o pastor Anderson é psicanalista, clínico, é terapeuta. Não.
A Bíblia. A Bíblia é terapêutica. A Bíblia é terapêutica. Eu ministrei no mês passado agora, o mês de setembro, na nossa igreja, o mês inteiro sobre uma visão bíblico-teológica de angústia e depressão a partir da vida de Elias, segundo o 1 Reis, capítulo 19. A forma que Deus trata Elias. Deus trata as necessidades básicas de Elias, comida, a necessidade de atenção. A Elias nos demonstra, nos mostra, o texto nos mostra que Elias passou por uma situação que é produzida no nosso cérebro de forma inconsciente, que é a dissociação. E aí Deus foi tratando Elias, cuidando de Elias, mostrando afeto. E Elias era o homem que fazia descer fogo do céu, mas conforme nos diz Tiago, era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Era um homem de Deus, mas era homem. A Bíblia tem esses ensinos para a nossa vida. Então, ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina, cuidado dos nossos pensamentos. Eu inicio sobre esse texto de Filipenses capítulo 4, falando sobre como cuidar dos nossos pensamentos, como transformar a nossa mente, guardar o nosso coração e sentimentos de toda inquietação. O que deve ocupar a nossa mente, meus irmãos, e lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele, lançando sobre ele o texto diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esta ansiedade não é sua. Tem gente que fala, ai pastor, eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Não, meu irmão, você não tem. Ela está aí porque falta você trabalhar estes equilíbrios, o equilíbrio psicoemocional, mas ela não é sua, tá bom? Essa ansiedade não é sua. Terceiro ponto da nossa lição, a provisão das necessidades espirituais. Deus provê para as nossas necessidades básicas, para as nossas necessidades emocionais, mas também para as nossas necessidades espirituais. Então vamos lá. Temos necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Pronto. A maior das nossas necessidades espirituais é a salvação. Tudo o que Jesus fez no Calvário, na cruz do Calvário, providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Por que nós temos necessidades espirituais? Porque nós somos seres espirituais vivendo uma vida humana. Você sabia que quando nós equilibramos as nossas necessidades espirituais, nós equilibramos tudo na nossa vida? Eu fiz um curso de coach integral sistêmico, esses coach malucos aí não, tá? Coach integral sistêmico pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico. E lá nós aprendemos sobre a roda da vida, que ela tem que estar equilibrada. Todos os aspectos da nossa vida têm que estar equilibrados. Inclusive, e o principal dele é o aspecto espiritual. A nossa comunhão com Deus, a nossa vida, a nossa confiança em Deus, se tiver equilibrado, nos ajuda a equilibrar todos os demais aspectos da nossa vida. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a necessidade da presença e direção de Deus na nossa vida. Nós precisamos, além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina para a nossa vida. Eu gosto sempre de dizer que nós precisamos buscar a direção de Deus em tudo. Para as coisas mais simples da vida, nós precisamos buscar a direção de Deus. Buscar a direção de Deus
é, no mínimo, eu escrevi isso aqui para não escrever, para não esquecer, inteligente. Ah, se você não quiser considerar que buscar a direção de Deus para as coisas mais simples da vida é espiritual, buscar a direção de Deus para todas as coisas é, no mínimo, inteligente. Porque Deus conhece todas as coisas. Meus irmãos, vamos falar a verdade. Esquece, vamos pensar assim, ó, esquece as questões espirituais envolvidas. Embora nós estamos falando de provisões das necessidades espirituais. Esquece, mas vamos esquecer aqui. Esquece que nós estamos falando de coisas espirituais. Vamos pensar de forma inteligente. Você tem ideia do que é você poder buscar a orientação de um Deus que já sabe tudo, que conhece o passado, presente e o futuro? Que conhece todas as coisas. Você tem ideia o que que é isso? Você tem ideia do que é você poder se relacionar com Deus? Você vai falar com ele, Deus, qual a decisão que eu devo tomar? Nós temos que aprender a entender a voz de Deus. Um dia o Jefferson, filho do evangelista Delbrande da nossa igreja, ele chegou e me perguntou, é um menino, o Jefferson deve ter uns 12 anos, 11, 10, 11, 12 anos mais ou menos, ele me perguntou assim, pastor, como eu conheço a voz de Jesus? Como eu sei quando Jesus está falando comigo? E eu falei com ele, você conhece a voz do seu pai? Ele falou, conheço. Mesmo se você não estiver vendo o seu pai em algum lugar, você... Se ele falar, você conhece a voz dele? Ele falou, eu conheço. E eu perguntei, por que você conhece a voz do seu pai? Ele falou, porque eu moro na mesma casa do meu pai, eu escuto meu pai falar. Eu falei, sabe o que é isso, Jefferson? Você tem um relacionamento com seu pai. Sabe por quê? Muitas pessoas não conseguem entender a voz de Deus porque não tem um relacionamento contínuo com Deus. Se nós criamos um relacionamento, Deus fala com a gente uma vez e a gente fala, isso é engraçado, quem está falando? Ah, é Deus que falou comigo. Aí depois Deus fala de novo, você fala, mas parece que uma vez Deus falou comigo, parecia isso aqui. Não é Deus que está falando comigo. Aí eu falo que Deus sempre fala conosco do mesmo jeito. Por quê? Porque Ele quer que a gente entenda que Ele está falando. Aí daqui a pouco Deus fala de novo. Aí daqui a pouco quando Ele falar, Deus, você falou, uai gente, agora isso é a voz de Deus. Ué. Eu conheço a voz de Deus. Eu sei que é Deus que está falando comigo. Eu conheço a voz de Deus. É muito importante entendermos a voz de Deus, conhecermos, nutrirmos um relacionamento com Deus, onde nós criamos afinidade com a sua voz. E aí nós buscamos a direção de Deus em tudo, além da presença do Espírito Santo dentro de nós, nós buscamos a direção de Deus em tudo, e Ele nos direciona conforme a sua vontade, conforme a sua soberania, conforme a sua onisciência. Deus conhece todas as coisas. Terceiro, parágrafo do terceiro ponto e último ponto da nossa lição. A necessidade do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Um dia eu vi uma fala de um pregador que eu achei muito interessante. Ele falou assim que, é claro que é só uma forma metafórica da gente falar. Ele disse assim, quando eu chegar no céu, eu acho que eu quero conversar com José. E falar com ele, José do Egito, rapaz, como é que foi para você vencer aquilo tudo que você enfrentou, vencer aquela trairagem dos seus irmãos, ir pro Egito, vendido como escravo, conseguir, rapaz, como que foi aquilo? Como foi para você comprar praticamente o mundo inteiro para Faraó? E eu vou conversar com Noé. Noé, como é que foi você ouvir? Como é que foi a voz que você ouviu? Do nada, assim, Deus falou com você, falou que ia chover, quando não chovia, você fez aquela arca, 120 anos construindo, depois ficou 1 ano e 17 dias preso dentro da arca e tal. É claro que eu também estou fazendo aqui as minhas elucubrações, né? Pegando a ideia que eu ouvi do pregador lá. Ah, eu vou sentar com Abraão. Abraão, como é que foi para você sair, deixar sua terra, sua parentela, ir para um lugar que Deus ia te mostrar e cada dia você dando passo na terra, confiando que Deus te mostraria o próximo passo? Como é que foi isso? Enfim, perguntar para os heróis da fé, sentar, perguntar para Paulo, como é que foi, Paulo, essa transição que você teve que fazer de doutor da lei, de perseguidor da igreja, para ser perseguido por amor ao evangelho, então, como é que foi? Aí ele, o camarada falando, não, fica tranquilo, nós temos a eternidade para isso. Aí ele disse que, eu penso que depois que nós perguntarmos para todos os heróis da fé, que eles estiverem ali, aí eles vão falar assim, você fez essas perguntas todas para nós, mas nós queremos fazer uma pergunta só para você. Só uma. Ah, mas todos vocês têm a mesma pergunta? É, a mesma pergunta. Como é ter Deus habitando dentro de você? Como é ter o Espírito Santo?
que você sentiu de ter o Espírito Santo habitando dentro de você? Como é ter Deus habitando dentro de você? Meus queridos, isso é muito relevante para a nossa vida. Nós precisamos entender a profundidade, a dinâmica disso e a grandeza disso. Ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, a presença do próprio Espírito em nós. Jesus disse: enviarei outro Consolador, que o mundo não conhece, nem pode conhecer, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, dentro de vocês. E isto faz toda a diferença. Quando nós descobrirmos a grandeza disso, se você ainda não descobriu, quando nós descobrimos a grandeza disso, quando nós descobrimos a profundidade disso, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Nós passamos a viver de forma diferente e tendo a convicção que Deus está aqui. Deus não está aqui, ao alcance das mãos, não. Ele está aqui. Ele está dentro de nós, habitando dentro de nós. Que esse Deus da provisão, através do Espírito Santo, habite dentro de você e te faça cada vez mais frutífero para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores. E até a semana que vem na nossa penúltima lição.